né? Eu atualmente sou docente no Colégio de Aplicação João 23. Eu fiquei lotado por 23 anos no Colégio Militar de Juiz de Fora. Então eu pertenci ao quadro docente do Ministério da Defesa e após 23 anos eu senti que seria importante pedir uma redistribuição para uma instituição em que eu tivesse essa aproximação maior, principalmente com a questão da formação em educação matemática. O que eu trouxe aqui, eu trouxe uma proposta, um professor de matemática sendo educador em temporalidades. É importante dizer também do lugar que eu venho enquanto formação acadêmica, né, de pesquisa, enfim. Eu me licenciei em matemática em 1988, na cidade de Cataguases. Em 91 fiz uma especialização na cidade de Ubá. Em 1994 eu venho para Juiz de Fora. Em 99 eu inicio uma inserção maior na UFJF, participando de um grupo de estudos lá no MEC, lá na FACED. E no ano seguinte eu participo do primeiro curso de especialização em educação matemática. E depois veio o mestrado na educação, e depois o doutorado, enfim. A proposta que eu trouxe hoje, ela não vem falar de mim, mas ela não tem como desvincular da pessoa, né, que está aqui falando um pouco sobre esse modo de ser professor, esse modo de ser educador, enfim. Então, assim, eu preparei alguns slides ali, mas a gente pode ficar só com esse se for interessante. E não é uma proposta com comecinho, início e fim, de modo que a hora que der o horário, tá, William? No slide que tiver, ele está pronto para isso. Mas se a gente puder visitá-los, o que eu preparei, também vai ser muito bom. Eu só para aproveitar a oportunidade de trazer um pouquinho, porque eu tive que trocar de camisa aqui, porque a gente teve uma aula muito intensa hoje. Bastante intensa, né, gente? Bom, o professor Flávio está abrindo o nosso seminário com muito carinho, né, que ele aceitou esse convite. O seminário nosso vai acontecer todas as quintas, depois da aula de vocês, né, das 14 horas. E é um prazer, professor, recebê-lo aqui. Você que faz parte agora do nosso programa. É um ganho para o nosso programa, para a nossa instituição. Já faz parte da instituição também, só que trabalhando lá no João 23, né? E a gente tem assim, muita satisfação mesmo desse dia poder ouvir. Tá? Quero pedir desculpas pelo meu pequeno atraso, porque eu tive que ir lá trocar máscara, já estava Não atraso, não. Mas pode ficar à vontade, o tempo que você achar necessário para a explanação, tá bom? Então, professor, muito obrigado pelo convite. O ganho é meu, tá? Quem ganha sou eu, porque eu estava falando para eles, inclusive, que depois de 23 anos como servidor do Ministério da Defesa, trabalhando no Colégio Militar, eu sentia assim, a possibilidade de pedir uma redistribuição para o quadro da UFJF, justamente para tentar contribuir um pouco nessa formação. A gente começa a pensar daqui a poucos anos em aposentadoria e o Estado de Direito brasileiro que investiu tanto em mim, na minha formação, que contribuição poderia dar? Uma das formas é essa, atendendo a um convite, né, ao qual agradeço muito ao programa, para me credenciar e estar aqui hoje conversando um pouco com vocês. Prazer é todo nosso. Não trago assim verdades alguma sequer, mas hoje, pensando nessa palestra, quando eu abri o meu computador, a primeira rede social que eu vi estava lá, dia 28 de abril, Dia da Educação. E eu me questionei, eu me indaguei, que educação, que dia 28, que abril é esse? Né? Então, aí tem uma organização aí que somos educação, e estava lá esse banner, me chamou a atenção na data de hoje, justamente a data que nós estamos aqui falando um pouco sobre o modo de ser professor, falando de educação. Aí eu fui, né, falei assim, gente, mas eu não me lembro na escola de dia da educação, não tinha comemoração, não tinha nada. Aí eu pesquisei, que é algo recente, né, vem do ano de 2000, que vai a Unesco, não tão recente mais. E, mexendo um pouco mais, apareceu para mim aquelas coisas que vão aparecendo quando você está visitando a rede social, aparece esse, né, um pensar. Eu não fui às bases, eu tenho alguns livros do Piaget, mas eu não fui à base, mas alguém, né, esse site Pensador colocou lá que a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram.
Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a ela se propõe. E é muito interessante que hoje, na disciplina de estágio supervisionado, uma estudante, ela apresentou a proposta dela de intervenção pedagógica e eu me vali de algo, né, de Piaget. Eu falei assim, olha, eu não estudo Piaget, eu estudo Edmund Husserl lá na fenomenologia. Mas, ao que me parece, algumas críticas que eu leio com relação a Piaget, parece que elas precisam ser revistas um pouco, porque quando eu abro algumas coisas que tem em alguns livros de Piaget, ele faz uma psicologia muito interessante, que trabalha também com a questão do mundo como ele é vivenciado, só que ele não enfrenta, claro, o mundo das vivências como na filosofia é trabalhado. Então tem que estar muito claro que Piaget trabalha no âmbito da psicologia. E aí é necessário ir a fundo, escavar melhor para se tecer comentários acerca dele. Mas esse pensamento dele me chamou a atenção hoje, que já estava lá, alguém colocou na rede. Mas a Adélia Prado, para mim, ela nos ensina muito. Nós temos muita pedagogia com a Adélia Prado, quando ela diz, eu não quero faca nem queijo, quero a fome. Então, se eu penso na fome enquanto seus sentidos e significados, é a fome que me move ao queijo, a fome que me move à faca. Então, assim, da visão da perspectiva em que eu vejo, o fazer do professor, educador, matemático, tem mais a ver com uma fome, né, com um desejo de uma aptidão para buscar esse sabor, para saborear, para constituir o que se chama de saber. Mas o que diz o tema, né? Um professor de matemática sendo educador de temporalidades. Eu considero importante esclarecer, né, as palavras que constituem esse tema. Um professor já nos abre de uma não determinação. Um professor aqui poderá ser uma narrativa, poderá ser um relato que eu trago de algumas experiências vividas por mim, mas que eu, como pessoa humana, possa estar ocupando posições, ocupando espaços que sejam comuns a diversas outras pessoas. Então já não sou eu, o Flávio, quem está aqui, mas um professor de matemática, por uma questão diária, por uma questão política nossa de escolha, nós fazemos uma escolha, né, de matemática, e o sendo traz uma ideia já antecipando uma temporalidade, que ela não é pretérita, é uma temporalidade no gerúndio sempre em acontecer, não acabada, não terminada, né, é uma incessante busca, uma incessante fluxo de vivências que vai constituir essa temporalidade, que em fenomenologia, Husserl nos ensina que a temporalidade mode de ser o tempo. Para além da ideia do tempo como linha, que é muito importante, nós temos uma linha temporal. Nós nascemos numa data, estamos hoje, 28 de abril de 2022, isso é irrefutável para nós. Mas o modo como nós caminhamos no fluxo dessa temporalidade, no fluxo dessa linha, é que nós vamos chamar de temporalidade, modos de se constituir, modos de se ver, modos de se compreender nessas vivências que são temporais. E então, para constituir esse tema, eu penso em horizontes. O horizonte, o que é o horizonte? O horizonte é algo que nos dá sempre janelas abertas, né? Sempre aberturas. Abertura para ser um professor, sendo educador de temporalidades. E o que eu trago, né, o que eu articulo em termos do pensar esse ser professor, essa temporalidade, está aí no solo, nos estudos em Edmund Husserl, né, matemático, mas que o trabalho mais profundo de Husserl está na produção, na abertura de uma filosofia chamada fenomenologia, que vem questionar, inclusive lá no seu início, né, dessa filosofia, o estatuto da filosofia que não estava sendo considerada como ciência. Ele traz a filosofia como ciência de rigor. E é claro que vai explicitar as bases desse rigor, que é diferente dos outros rigores,
ele faz um elogio, ele agradece aos seus pais filosóficos, Descartes, Platão, Aristóteles. Ele faz o que a fenomenologia trata de descrever o fenômeno. Você não tem assim, uma explicação de relação causal, causa-efeito, mas o modo como, no caso da fenomenologia russeliana, né, o modo como o pensar se dá, o modo como ele se constitui no âmbito da consciência, que também ele explica, não vai ser a questão da consciência enquanto vista do ponto da perspectiva da psicologia. A consciência enquanto estar atento, enquanto intencionalidade, enquanto modos de estar atento ao que se busca, né? Enquanto foco de atenção. Algumas obras dele, claro que hoje não vamos falar de fenomenologia, não podemos até pensar em qualquer dia, falar um pouquinho de filosofia, fenomenologia, mas aí pensando nessa palestra, algumas palavras que são importantes, que são nucleares para mim, elas me vieram e eu fui colocando assim no mosaico, mas nós podemos puxar qualquer uma delas ali. E como aparece a questão da temporalidade no título, eu foquei ali na questão do tempo, né, do projeto, projetar-se, né, que é um modo de ser no tempo, resgatando uma historicidade. E aí nós vamos focar um pouco na questão do tempo enquanto temporalidade, que nos traz essas escolhas. Né? Um dia nós escolhemos fazer um curso para sermos professores de matemática. Bom, esse professor aí, em 1980, era a 7ª série que chamava, ele não tinha notas vermelhas. Aí eu pergunto, é um boletim que possibilita nós escolhermos sermos professores de matemática? É um boletim com a nota toda, no caso ele era azul, né, que era azul, nota boa, nota acima da média, vermelha abaixo da média. É um boletim todo azul que olha lá, mas se a gente for olhar bem, mas ele tem 10 lá na educação artística, né? Tem 10 lá na práticas agrícolas, a educação para o lar, que era uma disciplina também. Então, se fosse pela nota, talvez escolhesse outra disciplina. Mas a nota é importante, não resta dúvida, mas somente ela faz a escolha, ela colabora. Aí chega na 8ª série, né, que hoje é 9º ano, eis que aparece ali uma nota que se diferencia das demais. Tem uma nota vermelha na disciplina de História, no 4º trimestre. Eu não quero a área de... Né? Hoje tem as áreas, né? Eu não quero a área de humanas. Eu sou de exatas. Será? Será que é isso que define? Será que essa escolha ela não antecede essas notas? A nota colabora, ajuda? Né? O que significa um boletim escolar? Também eu acho que é um espaço, é uma possibilidade importante de nós nos questionarmos o tempo todo, né? Que nota? O que significa uma nota? Né? A nota é atribuída, usa-se muito o verbo tirar. Tirei a nota tal, mas tirou de onde, né? Bom, aí vem ali a formatura, né, que é um momento importante para aquela época de 8ª série, né, era muito importante ter 8ª série, principalmente nessa escola, que era uma escola de um distrito que pertence a Cataguases, a cidade chama Vista Alegre, então é o grau máximo, é o que dá assim, é o momento magno daquela localidade, fazer a 8ª série, um momento muito importante. E a recepção aí do certificado, e esse que vem no ensino médio. Mas nesse ensino médio, que era 2º grau, se nós, eu peço desculpas que a imagem não vai estar nítida, claro que são documentos, né, de mais de quase um século já, então é só para ilustrar, então não tem nitidez mesmo não. Mas assim, ali naquele boletim, que era um curso técnico em contabilidade noturno, já aparecem algumas notinhas abaixo da média. A questão da matemática continua sendo ali algo que parece ser confortável para quem está estudando. Eis que chega ali o 2º ano, né, chamado 2º grau, que não tem matemática. Então, é um ensino médio bem feito, que possibilita a escolha para ser professor de matemática, mas no 2º ano não tem matemática, era curso técnico, contabilidade. Tem a ver com conta, porque é contabilidade, tudo bem, mas matemática não aparece ali, né? Não tem matemática.
E outro fator importante que já aparece ali no segundo grau, na época do segundo grau, o próprio aluno assina o boletim. Ele já não tem mais aquela tutela paternal, maternal, que tem que assinar o documento escolar. Ele já assume suas responsabilidades, porque ele está se projetando em um fluxo temporal aí que vai exigir certos graus de responsabilidade dentro das complexidades. E aí, no terceiro ano, menos matemática, nem língua, não tem, é só uma área parte técnica, contabilidade. Mas é interessante que mesmo não tendo matemática no segundo e terceiro ano, as avaliações que estão compondo ali, são registros de um primeiro ano, né, de um segundo grau, elas são interessantes, chamam muita atenção. Chama atenção porque logo em seguida o candidato, ele se lança a um vestibular, ele tem que fazer uma escolha do vestibular. Como é que você escolhe numa faculdade que só tem 4 opções: letras, história, pedagogia e ciências? Não tem curso de matemática, mas tem um curso de ciências. Que curso é esse? É preciso investigar. É um curso antigo, não sei se alguma faculdade ainda tem. É um curso que habilita para matemática, para ensino fundamental e médio, e para lecionar a área de ciências biológicas até do quinta série, né, que é 6º ano, até o 9º ano. Com a autorização do Estado, na época, para lecionar física, química, biologia e programa de saúde. Olha que curso de beleza, né? Que coisa boa fazer esse curso. Vamos fazer esse curso? Vamos passar no vestibular. Mas estar na faculdade, nessa temporalidade de ser professor, também não é só fazer o curso, fazer as disciplinas do curso. Até porque os primeiros boletins já começam a aparecer, né? Tem aquele cálculo 1, aquela álgebra 1, tem umas coisas que já vão começando a modificar aquele cenário, aquele panorama daquele boletim. Mas tem algo importante, né, interessante, que é esse cartaz de uma semana da faculdade, promovida pelo diretório acadêmico. Aqui, como falei para vocês que são documentos antigos, não dá para ler mesmo, eu vou fazer a leitura para vocês. O que chama atenção ali, imaginem, em 1987, 86, esse evento promovido pelo diretório acadêmico, e já é outra dimensão do ser professor, está envolvido, né, nos movimentos políticos que movem, que constituem uma institucionalidade. Mas vejam os temas. Será que tem alguma relação com hoje ainda? Vejam bem. A mulher e seu papel na sociedade. Outra palestra. A questão ecológica. Outra palestra. A constituinte. Será que esse tema se esgotou lá naquele evento do DA? A constituinte, ela foi consolidada no momento em que hoje a gente vê aí, né, atropelos constitucionais assim, que nos assustam a todo dia. Sabe que a constituinte, ela não tem que ser reaberta? Nós temos que fazer um retorno a 1986 e repensar que constituinte é essa, que constituição é essa que não foi parece que não foi constituída, né? Outro tema importante também é minorias étnicas. Será que em pleno 2022 precisou esse tempo todo para ser sancionada uma lei municipal de cotas para concursos públicos? E eu levo isso para a sala de aula. Né? 2022 é necessário que se crie uma lei pelo Poder Legislativo, né? Claro, para que se resgate, né, questões históricas. Isso tem a ver com matemática. O professor de matemática está isento desse pensar. Educação popular. Claro que esse termo educação popular é muito específico da época. Hoje nós podemos pensar em outros modos de se pensar as políticas que se alinham, né, ao pensar da educação popular. Mas o ser professor e se constituir educador tem também uma visão. Ele chega no último ano, ele já acena para a colação de grau. Né? Tem um momento que você vai colar o grau, um momento muito esperado. Embora ali um cálculo, análise matemática e um cálculo diferencial integral ali deu uma balançada, a matemática aplicada lá também deu uma balançada, mas
eis que chega o grande dia de confeccionar um convite de formatura. O convite de formatura é importante para um professor, na sua trajetória enquanto se constituindo, mas tem um juramento. Solenemente prometo, no desempenho de minhas funções de educador, transmitir com lealdade, integridade e honestidade os ensinamentos humanos e científicos que façam dos jovens a mim confiados, profissionais e cidadãos conscientes, responsáveis e inteligentes. Claro que há termos, um juramento escrito nos anos 1980, quase chegando a 90, mas é 80 ainda, todo pensado nos anos 80. Então nós não vamos aqui entrar na questão de algumas palavras, mas na sua totalidade nós vemos ali como que você decidiu por um curso, decidiu por uma carreira, faz um juramento pautado nos valores humanos de responsabilidade, de ensinamento científico. Mas para hoje, para esse seminário, eu trouxe esse juramento por um vocábulo que aparece, não é uma simples palavra. Ali não aparecem minhas funções de professor, minhas funções de educador. Então, não é uma palavra vazia de sentidos e significados. E nós estamos aqui num curso de mestrado em educação matemática, que nós vamos ver um pouco mais à frente com os estudos em fenomenologia, com a professora Maria Bicudo, que foi minha orientadora, inclusive, de doutorado. Educação matemática não é juntar educação com matemática, é um campo, é um fluxo. Porque se eu juntar educação com matemática, fica educação mais matemática. A gente não fala educação mais matemática. Pão com queijo é pão junto com queijo. Aqui, educação matemática, como totalidade. Nossa, já acabou de quebrar, não quebrou, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, estou aqui na parte de juramento, sabe? Professor, falando do juramento que se faz na formatura, ele chama muita atenção ali a palavra educador, porque são valores que nós trazemos, que nós fazemos o juramento perante as autoridades, que vão legitimar esse diploma, que nos dão a habilitação para estarmos aqui como professores de matemática, E um juramento escrito nos anos de 1980, quase 90, mas que traz esta palavra, que não é vazia de sentidos e significados. Ela se enlaça às demais. A questão do conteúdo, é claro que é importante, dos conhecimentos humanos, científicos, e principalmente os jovens a mim confiados. Tem a questão da responsabilidade do ser professor. A temporalidade do professor de matemática, ele traz isso. Eu não estou só. Nós estamos sempre juntos, porque a nós foram confiados jovens, Quando falo jovens, pessoas humanas, Porque tem que pensar também na educação de jovens e adultos. Então, pessoas que a nós foram confiadas. Cada confiança muito profunda também. Então, a nossa tarefa vai ficando cada vez mais interessante, mas cada vez mais complexa e cada vez mais com laços que exigem a nossa atuação para além de simplesmente, no bom sentido, de uma transmissão de conteúdos. E aí vem aí um momento solene, mas eu não trouxe só para fotografia, não. Vocês vão entender melhor. Na época era Telegram, não tinha o WhatsApp, não era parabéns por mundo, Nem Instagram, nem Telegram, não tinha nada dos grãos da vida, Era telegrama, E essa foto é muito significativa. Aquele momento que você recebe, não das mãos do diretor da faculdade, que é o primeiro plano ali, mas que está logo à direita dele. Talvez nós não saibamos de imediato quem é, mas aí eu vou falar o nome, professor Darcy Ribeiro. Era muito comum nos anos 80 convidar pessoas, pessoas muito conhecidas, de nome acadêmico, científico, assim, para ser o padrinho, daquela turma, ser o paraninfo daquela turma. Mas o professor Darcy Ribeiro, ele nos ensina muita educação, muita ética, política, pensamento crítico,
porque ele se ocupa do Brasil como problema. Darcy Ribeiro vai às raízes, tem algumas obras dele, e ele sempre pensando o país. E nessa obra, Brasil como problema, é claro que eu não vou me lembrar aqui do discurso dele no dia, né, mas está sempre baseado naquilo que ele escreve. Né? Olha que interessante. Meus queridos amigos, saber é isso. Uma força, uma arma. Hoje eu não usaria a palavra arma porque ela tem uma conotação hoje meio complexa, né, para se trazer para o meio educacional. Mas a arma ali, nós nos falando da polissemia, nós vemos a arma como disparadora, né, não como munição, mas como algo que dispara. Naquela conjuntura de guerra, ou aqui na nossa conjuntura do subdesenvolvimento, da dependência, da guerra contra a pobreza, contra a ignorância. O acelerador da história é o saber. Ao menos é esse o acelerador que a nós, universitários, cumpre dominar e manejar. Este é o sentido profundo do nosso princípio de fidelidade aos padrões internacionais do saber. Um pesquisador como o professor Darcy Ribeiro, né, tem um conhecimento das diversas possibilidades, dos diversos movimentos de pesquisa em educação, né, no mundo. Ciência falsa e mediocridade nada são, nada podem. Ainda o professor Darcy Ribeiro, né, vocês me desculpem, né, mas são frases que não tem como não ser lida de outro modo, né, tem que ser ler como ele escreve. Como se vê, a ciência é, por sua natureza, uma procura, uma busca, uma inquietação anárquica. Então, na temporalidade do professor de matemática, cabe anarquia? Cabe. Né? Aleatória, que tem que ser livre e até arbitrária. Então, a liberdade e a arbitrariedade, né, eu tenho visto como duas faces de uma institucionalidade que nós não escapamos. Queiramos ou não, nós estamos sempre inseridos numa instituição cujas institucionalidades têm sim as arbitrariedades, no sentido que você tem que cumprir normas, né? Você ocupa uma posição, você tem o seu dever funcional a cumprir. Ao mesmo tempo, no sentido da liberdade, e essa liberdade, né, ela se configura, ela se constitui em nossas ações, nessa busca que é incessante. Mas essa liberdade tem que ser exercida dentro da pasta de dois sentidos de responsabilidade. A responsabilidade de que o saber não seja inútil, mas sirva ao seu povo e ao seu tempo. Ponderado, né, quer dizer, medido, sopesado, equilibrado, com a responsabilidade de que ele seja livre. Vale dizer, sem nenhuma ideia utilitarista, pragmática de que a ciência deva se dedicar a tarefas práticas. Aprendemos a duras penas que nada há de mais frutífero do que a pesquisa pura, nominalmente infrutífera. Vou entender um pouquinho melhor nessa fala como eu compreendo esse dito, né, do Darcy Ribeiro, e quando a gente adentra a questão do sentido daquilo que se busca fazer na sua prática cotidiana, sendo professor e educador. Então, essas falas todas nos dão assim, um fluxo, né, para pensar esse sendo professor com institucionalidades. E aí vem os concursos públicos, você assina um termo de posse, tem que fazer ali, na época chamava BIM, hoje não sei como é que chama, né? Tem que fazer o BIM, que você tem que ser atestado, tem que ter saúde. Se você não estiver apto, você não vai exercer o seu ser professor, sendo professor, você não entra. Então, você tem a institucionalidade a ser seguida, tem que estar apto. Aquela liberdade que Darcy Ribeiro fala nas nossas ações, cabe ao professor fazer outras perguntas em sala, o que é o sarampo? Era um momento gravíssimo que o país atravessava com a questão do sarampo.
Tem alguma conexão com hoje? Não tem nada acontecendo. Então, assim, essas perguntas, né, elas fazem parte da historicidade humana. Então, foi feita uma campanha na escola, e numa determinada aula, o professor de matemática, né, ele dá um salto no seu conteúdo programático, e está escrito lá: fiz debate com a turma, cobrando logo após, trabalho em classe pedindo causas, modos de transmissão, consequências, modos de tratamento. Ali o professor tinha acabado de sair de uma formação acadêmica, né? Ele estava assim, com aquela questão da causa e consequência. Mas isso é importante. Se eu não souber da causa, eu não compreendo aquela patologia, aquela doença. Não vou entender. O que você sabe da causa, modo de transmissão, consequência? A questão é que, dependendo do modo como nós articulamos uma aula, ela pode ficar ali restrita a essas questões mais duras daquele fenômeno. E aí, como se vê, o sarampo pode ser uma doença grave, com risco de complicações e até de morte. Por isso, o mais importante é procurar evitar que as pessoas tenham essa doença. No nosso município está havendo um grande número de sarampo. De 1º de janeiro a 11 de março de 1989, ocorreram 61 casos. Era muito para a cidade, tá? Hoje, mas 61 casos de sarampo, nossa, né? Que coisa sem sentido. Mas está escrito que era muito, então era muito. Né? O que constitui um número muito elevado e preocupante. Então a preocupação não é na quantidade numérica, mas é o número. É no modo como esse número está representando. O que esse número apresenta? 61 é pouco? Aí depende do fenômeno. 61 está significando o quê? Qual fenômeno? Né? E sendo também educador, sendo professor, né, constituindo-se o tempo todo nessa mescla desse fluxo temporal, com atos políticos, né, você não isola. Eu era servidor na época da rede estadual, então é aquela coisa de fazer greve todos os anos praticamente. Isso aí é um discurso, né, que o professor faz em praça pública, questionando questões governamentais, questões, né, que fazem parte do cotidiano, sim, do professor, né, seja ele de matemática. Aqui, matemática é o pré-texto para nós fazermos essas indagações. E sendo professor de matemática ou de física, aí vem algumas perplexidades. Né? Vocês têm bem vontade para parar e perguntar, tá? Não precisa esperar um momento adequado, não. Pode levantar a mão e acenar. Tá? Como eu falei, eu fiz aqui alguns slides, sabe? Então, assim, estou pronto para qualquer momento também dar uma interrupção desse fluxo, tá? Se a gente quer aqui também, vai direto, fica à vontade. Sendo professor de matemática, de física, perplexidades. Perplexidade é algo que nos move. Né? Se eu não me dou conta das perplexidades, eu paro lá naquela colação de grau com meu diploma e vou repetir aquela ciência como os nossos pais cientistas já fizeram. E repetir da ideia de estagnação, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Algumas coisas você tem que se repetir mesmo. Algoritmo, você repete algoritmo, né? Você não vai criar outro algoritmo, você já tem um algoritmo bem feito, bem pensado por um antecessor nosso, cientista matemático, que já elaborou muito bem elaborado. Mas essa perplexidade se dá você sendo professor de matemática ou de física nos anos iniciais da carreira, em que você assume a aula de física e você se dá conta. É perplexo você olhar um final de bimestre escolar com seus alunos. Aquelas pessoas às quais a você foram confiadas. A sociedade científica confiou a você ensinar aqueles jovens, aqueles estudantes. Esse relatório, ele aponta para ensinamento, né? O que você aprendeu? O que você aprendeu? Mas a quantidade dela também tomou
uns 50, sei lá, 54. A turma cheia, será? O que eles entram nessa turma? Menos numerosa? Então a perplexidade diante do resultado mensurado do seu trabalho também vai movendo essa temporalidade e vai tirando tempo daquela ideia da linearização, passado, presente e futuro, mas te colocando uma dimensão de tempo como algo que você retoma, atualiza, avança, retoma, atualiza, avança. Então é um fluxo de idas e vindas, né? Como ondas, né? Quando você joga uma pedra num lago, né? Aquelas ondas ali, elas vão e voltam, né? Mas sempre avançando. Elas vão, contraem, dilatam, retraem, sim, vai fazer aquele movimento e simultaneamente você percebe aquele movimento de expansão e ao mesmo tempo de retorno para ela ganhar, para ela impulsionar e ir mais à frente. E aí, né, não é a questão da quantidade de alunos na sala que coloca essa perplexidade. E aí, uma perplexidade, né, por mais simples que pareça, nunca é simples. Uma perplexidade traz sempre uma complexidade. E aí a busca de um professor, de um educador, te lança a ampliar horizontes. Como ampliar horizontes? Algumas possibilidades. Aí recebo uma carta, o professor recebeu uma carta do NEC, que é o Núcleo de Educação em Ciência e Tecnologia, que fica ali na FACET. Não sei se vocês conhecem o NEC, né? O NEC, ele é ligado à Faculdade de Educação, e ali tem um programa, né, onde ficam os professores da formação pedagógica, da licenciatura em matemática aqui da UFJF. Então ali no NEC tem outros, né, além da matemática, tem de ciências, enfim, é um núcleo muito interessante até para se conhecer, né? Ali são produzidas muitas pesquisas interessantes. E essa carta do NEC, assinada pela professora Maria Queiroga, hoje aposentada, fazendo um convite a participar de uma especialização em educação matemática. E na proposta do curso, né, vem muitas coisas interessantes que me chamaram muita atenção. O que é isso, educação matemática? Então é a primeira vez que eu vejo a expressão junto, educação matemática. E já tive um insight que não se tratava de juntar a educação com matemática, nem a matemática com a educação. É um campo. Né? Na proposta do curso, já bem escrito como um campo, né, de indagações, um campo de pesquisa. E nesse curso, eu desenvolvo um trabalho intitulado Compreender-se Educador Matemático. É uma dissertação cujo solo vem de fala de alunos, que na época eram de quinta série, e daí nós vamos tecer algumas pesquisas, algumas compreensões no solo fenomenológico, que eu tenho um nome de educabilidades. Né? Nessas educabilidades, ter a fenomenologia como uma diretriz, uma visão de mundo. Tá? Vou pensar ali o estar, o sendo, como um projeto, como que me lança intencionalmente a estar com a escola, a estar com os alunos, a estar com os colegas de trabalho, educando-se pela matemática, estando com as pessoas. Currículo. O que é o currículo? Currículo vem de correre, é o modo como corre, é o modo como um curso avança na temporalidade. Daí o correre, currículo. É a escola, né, como espaço, e lá a gente escreve que a busca de sentidos a partir de vivências, a partir de uma relação espaço-temporal, onde e quando as práticas cotidianas constituem um ser educador. Essa parte que eu vou pular um pouco, tá? Eu trouxe aqui, mas não, eu já tive aqui outro insight, né? Embora seja interessante ler, que é estar atento às manifestações dos alunos. Aí essa parte eu coloquei, mas eu vou preferir trazer mais como ilustração do que de possibilidades, né? Do que
apesar de a gente falar assim, mas na escola é difícil, né? É difícil sair daquela, né, do conteúdo do livro didático, a coordenadora não deixa, a diretora não deixa, ninguém deixa, né? Eu não me deixo fazer, né? Mas no contexto pedagógico, assumimos também tanto o modo de efetuar a investigação de um tema posto em evidência, então fenomenologia enquanto um modo de fazer investigação, como também um dinamismo no movimento subjetivo, intersubjetivo e objetivo. Né? Também esses três termos são bem profundos, não dá para explorar aqui hoje, seria tema de um outro seminário, de um modo bem breve, nesse subjetivo, intersubjetivo e o objetivo, o subjetivo, é um enlace que se dá, né? O subjetivo, o sujeito, mas o sujeito não é só. O objetivo, o objeto, né? O imediato também não vive, ele não se dá isoladamente. É na intersubjetividade, no encontro, em que fazem sentido tanto o objeto, que já se deu na percepção do sujeito que percebe, então são as subjetividades em encontro entrelaçados. É desse encontro, desse entrelaço em que os sentidos, aqui focando, né, o fazer do professor de matemática é que se revelam. Não se revelam fazer matemática de modo isolado, no horizonte do ego, do egóico, que é do isolado, do sozinho, né? Do eu. Ego, eu. Bom, e aqui nós temos como uma atividade que foi desenvolvida, também não dá para ler, dada, né, o espaço. Aqui aconteceu o seguinte, era uma tarefa com a quinta série introduzindo frações. O que esse professor, né, nessa busca, sendo professor na temporalidade, já com os estudos, né, sendo mestre em educação, com foco na educação matemática, que ele busca maneiras, modos de se fazer, de se vivenciar pedagogicidades pela matemática. Então, aí você vai começar ali números fracionários, primeiras considerações. Aí entrega uma folha para o aluno. Produz uma redação. Para mim, felicidade é. O que isso tem a ver com matemática? O professor chega e entrega uma folha, redação. Para mim, felicidade é. E uma aluna escreve. Né? Claro, agora no momento não vai interessar o conteúdo, é somente para ilustrar, né, nessa descrição do aluno da aluna. É um primeiro momento de uma sequência didática. No segundo momento, é apresentado por ele um gráfico com os nomes de alguns países, com os índices de felicidade, se é que se possa medir, mas tem estudo, né, que embasa essa pesquisa, que embasa essa informação, mas pede-se ao aluno para fazer uma descrição do que ele entende, a partir daqueles dados postos ali. E ele escreve, não é matemática? Mas aqui não é matemática, por que não seria? Né? Ele está fazendo um relato. Eu sempre falo com os nossos alunos que o matemático também faz relato. Se ele faz uma perícia, se ele for chamar para uma perícia, ele vai fazer um relato matemático. Né? Então ele escreve também, produz. Aí no terceiro momento, a partir daquele gráfico, é dada para ele uma folha quadriculada, né, matricial, que, né, lembrando aí um plano cartesiano, para ele transferir mesmo os dados daquele outro gráfico, só que de modo diferente. Então, ele vai criar agora, a partir daí, o que seria um gráfico convencional. Né? No caso aí, escolher esse gráfico em colunas. E ele ainda não está sabendo ainda, tá? E afinal de contas, né? Mas a aluna me perguntou nessa hora, os fracionários, cadê a fração? Eles estão ali, envolvidos nessa ação de pensar, articular o pensamento, produzir. Num outro momento, aí é pedido que traga reportagens que apareçam números que não sejam números naturais.
Acabamos de estudar então números naturais, né? Vocês vão trazer a sua escolha, uma reportagem que seja interessante, mas que não tenha apenas números como esses que nós estudamos, chamados naturais. Aí o aluno ou a aluna traz uma reportagem bem extensa, falando sobre os transgênicos, que ela se sentiu atraída, né, pelas questões matemáticas, inclusive, que aparecem nessa matéria, nessa reportagem, e faz uma conclusão do gráfico que é apresentado naquela reportagem. E agora ele já é o quinto momento. Tá, então você já viu o primeiro gráfico, primeiro fez a redação, né? Para mim, felicidade é. Depois viu um gráfico mostrando o índice de felicidade em diversos países. Depois você refez aquele gráfico de um modo diferente. Foi até as mídias, procurou em jornais, revistas, reportagens que tenham números, né, diferenciados. E agora você vai refazer aquele gráfico da felicidade por país à sua escolha. E aí, vejam quantas habilidades e competências que numa primeira visada poderia se dizer, isso é matemática. O aluno produzindo, ele faz a escolha em representar cada país por sua bandeira, né, pelo seu símbolo, pela sua flâmula, e faz um trabalho que agrada muito. Eu, particularmente, quando eu vi, falei assim, nossa, foi possível, né? Foi possível essa produção com alunos, né, que era a quinta série, fazendo esse trabalho tão agradável de se ver e, ao mesmo tempo, de uma informação, sim. Né? Se eu for pensar numa objetividade relacionada com a arte, está aí um belo trabalho. E, por fim, ela faz um texto, né, fazendo uma narrativa, narrando, fazendo uma descrição de toda a atividade desenvolvida. Também, não vou ler porque é extenso, ela apenas para ilustrar, né? Se alguém tiver mais curiosidade, depois a gente pode compartilhar até. Bom, então, são horizontes sempre em aberturas, né? Sendo um professor de matemática, sendo educador, nessas temporalidades. Esse tempo que vai, esse tempo que vem, esse tempo que... né? Eu sempre digo que a minha primeira aula, se eu pensar na minha primeira aula, ela não foi encerrada ainda. Ela está aberta. Ela está aberta. Essa primeira aula, ela se refaz em mim em diversas outras aulas. A 10ª aula também está em mim. A 30ª aula, já não sei quantas, porque já são mais de 30 anos, quase 40. Então, estão todas em nós. Estão em nossa carnalidade, porque cada momento nesse fluxo temporal experienciado constitui essa carnalidade nossa. Eu só não vou ter mais esse tempo vivo quando eu não tiver mais essa carnalidade. E nem a psique, né, o modo como eu percebo essa carnalidade, e nem a espiritualidade. Não o espírito religioso, tá? O espírito aqui fenomenológico, o espírito como o que se enlaça a essas outras duas dimensões que Husserl escreve. O filósofo, né, que funda a fenomenologia, trata o ser humano nessas três dimensões. A biológica, né, nós temos um corpo de carne, osso, sangue, células, músculos. As nossas sensações, né, a psique, as percepções, e o espírito, que é o âmbito das decisões. Nós decidimos. A professora Angela Lisbello, ela é italiana, e ela prossegue nos estudos profundos de Edmund Husserl, de fenomenologia. Ela dá alguns exemplos muito interessantes, como, por exemplo, a questão da água, né? Bem didático. Nós temos sede, nós somos seres biológicos, nós precisamos da água. Sentir a sede é um ato perceptivo, é psíquico, né? Eu me dou conta da sede. Agora, tomar a decisão de pegar essa água e tomar é o âmbito do espírito, é o que move. Então, e aí tem outras possibilidades pedagógicas, estando com a matemática, que eu vou passar bem rápido, porque é ilustração mesmo, né? Também trabalhar com essas questões aí. Uma capa de uma revista, pode colocar um professor de matemática também, perplexidade, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, nem do artigo 5º, mas é importante destacar que essa igualdade, essa equalização, né? Ela deve ser vivenciada o tempo todo e buscada.
Ah, mas você está falando de justiça. Justiça é outro conceito, né? Aqui nós estamos falando de igualdade, nós estamos falando de equilíbrio, né? E tem as composições também que ajudam muito a disparar objetos matemáticos, ajudam a disparar a pensar matemático, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, nessa busca da equidade. Também colocar para refletir, né? Mesmo naquelas questões que parecem mais, que em princípio poderia ser algo muito árido, né? Mas se colocar muito a pensar, o perímetro é o mesmo, mas a superfície cresce, dá para se articular um conhecimento matemático, conhecimentos matemáticos muito interessantes, inclusive avançando em relação ao que já foi posto pela geometria plana. Aí tem as produções acerca desse texto, também outros textos, vou passando mais rápido, tá? Aqui é uma letra de uma música, né? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. É uma avaliação que foi reprovada na época, né? Pela autoridade máxima da instituição que eu trabalhava. Porque existe uma sessão, né? Várias sessões onde sua avaliação vai passando até ela ser aprovada. Essa prova, na época, ela foi reprovada e eu expliquei para a autoridade, para o diretor da época. Fiquei 1 hora conversando com ele, atrasado para vir para a aula do mestrado, era em 2006, atrasado para vir para a aula do mestrado, eu fiquei 1 hora conversando com ele sobre qual era o sentido, o significado ali, né? Não, mas isso não é matemática, isso é português, aí ficou naquela coisa, se era matemática, se era português, e eu tentando, né, conversar com ele institucionalmente, que esse monte de linha, que é um monte de linha, eu vi um monte de linha, para mim é português, né? Não é matemática. Mas, no fim das contas, a prova foi aprovada, depois de conversa, a gente também educa também os nossos co-sujeitos, né? Os nossos companheiros de jornada, de trabalho, e eles podem movimento também de ser professor de matemática. Vou avançar um pouquinho mais. Mais recentemente, produção feita pelos próprios alunos, pesquisas realizadas no ambiente da escola, né, entre eles, de preferências, de diversão, de alimentação, de acesso às redes, também quantidade de alunos por turma, enfim, são possibilidades, lanches preferidos, né? Eu não preciso pegar ali, supondo que você não precisa supor, você trabalha com a realidade, com o mundo vida, né? Com as vivências dessa comunidade escolar onde vocês estão inseridos. E a mais recente, que eu citei no início, em 2022, você trazer para a sala de aula a mais nova lei do município com relação à política de cotas para concursos públicos e, né, para além da perplexidade ter que se ter uma lei, a matemática mais uma vez se põe como possibilidade, sim, de inserções, de indagações, como possibilidade de avançar para além dos algoritmos formais, né, para além do clássico. Nós estamos aqui, claro, nós estamos fazendo uma retrospectiva histórica, mas avançando, né? E eis que um aluno de quinta série me chama na carteira: professor, aqui tem política? E nessa hora, o ser professor de matemática, a temporalidade de ser professor de matemática, solicita esse engajamento, assim, de falar assim: olha, esse livro didático que está aqui na sua mesa é política. Porque o que foi escolhido para vir aqui é uma escolha. Professor, naquela atividade sobre os sistemas numéricos, mesmo, nós vimos que não é só na Grécia que produzia matemática, não. Porque exatamente, aí o outro aluno comprou, porque exatamente naquele momento, né, enquanto a Grécia produzia esse conhecimento que nós temos, que chegou para nós, também em todos os continentes, né, tanto na África, quanto nas Américas, quanto enfim, onde se puder pensar que tinha um ser humano, também estava sendo produzida uma bela matemática. Mas, por uma questão política, a que nós trabalhamos é essa, que chega para nós. Então não tem política não, porque tem. Professor Flávio, eu vou pedir licença, eu tenho uma aula agora às 19h. Sim. Você pode ficar à vontade, o Marcos Vinícius vai estar te acompanhando aí. Certo. Tá? Mas eu tenho várias questões para te fazer. Infelizmente, eu tenho que ir para a sala de aula.
eu acho fundamental isso que você está falando, né? Principalmente esse olhar para a nossa sala de aula como um olhar que tem que ultrapassar a barreira do livro didático, né? Ou do que só está proposto ali no currículo frio. Isso. E o que você está mostrando é justamente isso, né? Como ir além. Isso gera um debate também. Um debate sobre a realidade em si. E um posicionamento político sempre, né? Sempre. Então, são modos de ser professor de matemática, né? Sendo educador, ele tem a questão do educado, do educere, né? De possibilitar as reflexões. Possibilitar as reflexões, perfeito. Professor, parabéns pelo estudo. Não, eu que agradeço, fica à vontade. Só para eu me organizar aqui com eles, nós temos nós temos em termos de seminário na grade, a gente pode ficar aqui até que horas? Pode ficar até às 8 horas. Sim. Tá? Você pode ficar à vontade o tempo que você achar necessário. Então vamos ir. Os próximos, o Amarildo vai estar presente também, aí, né? Porque hoje a gente teve um desencontro. Não, fica à vontade. Do horário. Prazer estar aqui com você. É todo meu, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço você me convite. Desculpa eu estar saindo aqui. Nossa, eu nem saí. É sendo a temporalidade de ser professor. Isso. Vou tentar gravar também gente, um abraço. A lista de concepções também está passando quem não assinou, tá? Eu estou na sala 3104. Se quiser falar depois do seminário, eu estou lá. Tchau. Bom, gente, eu também estou aberto aqui tem mais algumas coisinhas, mas eu gostaria de deixar também à vontade de vocês, caso alguém tenha alguma indagação, alguma, né? Eu escutei por hoje. Hein? Falei muito. Já? Então já está já em stand-by. Eu vou deixar para os colegas falar. Eles não aguentam mais ouvir minha voz. Então, todas essas ações, né, que eu venho falar aqui de temporalidade, né, de modo de ser professor, educador, pode parecer até confortável depois de pronto, né, e apresentado. A gente sabe que no cotidiano não é tão simples, né, não é bem assim. Mas nós, fazendo essa reflexão, que é dobrar-se sobre o feito, o realizado, é sempre importante. E nós estamos aqui, né, num programa que possibilita isso, né, que o mestrado ele é chamado profissional em educação matemática. Ele também, eu acho interessante que ele possibilita as reflexões, né, não é só para fazer objeto matemático, né, é para refletir estando com esse objeto, né. E lá naquela dissertação escrevi assim, aquilo que do Merleau-Ponty, que é um seguidor, né, que é um filósofo que seguiu a linha fenomenológica, ele vem da psicologia, e Merleau-Ponty escreve uma psicologia fenomenológica, então ele é um discípulo de Russell. Aquilo que para mim é passado ou futuro está presente no mundo. Porque quando eu penso em mundo, né, Russell nos fala que o mundo, ele diz até de mundo-vida. Há um circo-mundo, né, todas as nossas conexões, nossas vivências, e o mundo-vida é o mundo em que eu me apresento, né, o mundo que toda a minha presencialidade se dá. Aí eu escrevo assim, se em algum momento volto minha atenção à temporalidade, eu quero explicar ali por que temporalidade / temporalidade. São duas palavras muito parecidas, mas filosoficamente, né, fenomenologicamente, são bem diferentes. A temporalidade. O temporal ali é o modo de se dar no mundo, que é diferente da temporariedade, que é o tempo na dimensão que podemos chamar do cronos, que é o cronológico, né? Aquele que você conta. Há uma contagem, né? Se eu estou reunindo minha contagem de tempo para efeitos de aposentadoria, por exemplo, eu estou me valendo dessa temporariedade.
Agora, esse fluxo de vivências, né? Nessa temporariedade, aí nós chamamos de temporalidade, modos como se vivencia esse tempo. É relativo. Não, eu não vou falar aqui de relatividade, que aí eu teria que estudar em Einstein, né? A questão da relatividade é outro modo de estudar tempo, né? Aqui eu estou falando de tempo enquanto percebido, enquanto vivenciado. Para ver a minha carreira no magistério, já me entendo estar no porvir, dessacralizando a noção de passado, presente e futuro, porque o que eu entendia por passado ainda ressoa no meu presente. Aqueles relatórios de nota lá do início ainda estão conosco, estão aqui. Não é passado, não passou. E está, inclusive, registrado, né, nos históricos daqueles estudantes. Porque o que tem passado ainda ressoa no meu presente. Posso admitir, ocupando-me dele, vivendo-o como uma interferência no agora, numa tentativa de me lançar num acontecer não determinável. Como é que vai determinar o que vai acontecer daqui a segundo conosco? Nós intuímos aconteceres que são indetermináveis. Mas o projetar-se, lançar-se nessa temporalidade, nos move. Nós estamos, cada um de nós aqui, já assim, né? Nos lançando para aquilo que vamos efetuar enquanto ação da hora que a gente sair daquela porta ali. É um movimento que me coloca, seja pela memória, recordação, ou pelo realizado. Também não vou entrar aqui na discussão com relação ao que é memória, o que é recordação, porque também tem são polissêmicas, né? Se eu quiser entender memória da perspectiva A, então eu tenho que estudar a perspectiva A e falar assim, olha, memória, né, na perspectiva A é isso. Memória na perspectiva B é isso. Então, como respeito, né, científico, acadêmico, nós não vamos aqui eleger, falar que memória é, né, isso ou aquilo, sem a responsabilidade científica, né, acadêmica. Memória ou recordação, ou pelo realizado, e até por outras ambientações em meu projeto ingênuo no sentido de genuíno, tá? Não de ingênuo de não se dar conta, mas de genuíno, de ser professor de matemática. Ingênuo por ainda não ter experienciado o ser professor. Estava se lançando no ser, né, sendo professor. A única experiência nesse sentido era de ser aluno. Um aluno que não tinha problemas na compreensão dos objetos matemáticos veiculados e exigidos pela escola. Ainda bem, né? Se tivesse problemas nas compreensões, naquela década de 1980, você não faria o curso de matemática, não seria professor, e nem hoje, né? Se você não tem essa conexão de sentido e significado com esses objetos, você não se lança, né, ao curso de ser professor de matemática. Ou sim, né? De repente você quer compreender melhor, só que aí a gente entra numa questão da institucionalidade, né? Quando você enfrenta uma grade curricular, né? Com as emendas, e aí você tem que dar conta que alimenta, né? Não tem jeito. O tempo, assim concebido, permite que o passado e o futuro se constituam no fluxo temporal dela mesma. Estou falando aqui da carreira docente de matemática, ser professor de matemática. Isto é, minha carreira não está no tempo que passa, ela é o tempo revestido dessa carreira. E aí eu estou compreendendo Merleau-Ponty. Merleau-Ponty tem na minha visão a intenção de aclarar que o tempo é pensado por nós antes das partes do tempo. O tempo é pensado em sua totalidade. Quando nós pensamos ser professor de matemática, nós não pensamos nas partes que nos levam a esse ser professor, mas nós pensamos em sua totalidade.
nos projetamos já estando conscientes, né, conscientes de que esse acontecer iria reabrir temporalmente todo esse vivido, que em uma perspectiva chama-se passado ou pretérito. Assim, antes da parte do tempo, compreendendo assim que o tempo nunca está completamente constituído. Bom, aqui vai falar da postura fenomenológica, eu não vou adentrar nela hoje, que a palestra não é sobre fenomenologia, mas eu coloquei quando eu pensei nessa palestra, mas eu não sei assim como que vocês, né, vou deixar bem à vontade também mais uma vez, né, para participarem, para perguntar. São considerações da professora Maria Bicudo, não sei se vocês já ouviram falar. A professora Maria Bicudo, hoje no Brasil e em diversas partes do mundo, ela é o que, digamos, autoridade no assunto, fenomenologia em educação matemática. Foi orientadora do professor Adley, né? Não sei se vocês tiveram disciplina com ele, chegaram a ter com ele não. Ele foi meu orientador do mestrado e fez parte da minha banca. A professora Maria Bicudo foi a minha orientadora do doutorado. E ela, né, não é formada em matemática, e ela orienta matemáticos. Ela hoje é professora voluntária, né, já aposentou, mas ela gosta muito do que ela faz, trabalha muito, estuda muito, pesquisa muito, tudo dela é muito, publica muito, né, ensina muito, mas ela é tudo muito. Cobra muito também, exige muito. Professor, só falando brevemente, assim, o que seria a fenomenologia, no caso? Ótimo, que bom que você perguntou. Olha só. Fenomenologia, eu posso pensar como campo, tá, filosófico, e se eu pensar como filosofia, como campo filosófico, eu vou pensar lá naquele primeiro filósofo que eu coloquei, Edmund Husserl, que funda ali em 1900 a partir de 1928, ele, matemático, ele começa a perguntar o sentido dos números. E ele se dá conta de que a psicologia daquela época não dava conta de explicar o sentido numérico. Então ele, o matemático, indagando o sentido dos números. Então ele faz, né, uma abordagem fazendo assim o que é psicologia? Aquela psicologia baseada, né, em causas e efeitos, o que ela não levava em consideração? Para explicitar o fenômeno, e aí ele vai para o sujeito que vivencia o fenômeno, e não na relação de causa e efeito externa. Aí ele vai investigar o fluxo das vivências. Comportamento. E ele fala o seguinte, que tudo que eu sei, mesmo que a partir do estatuto da ciência, eu sei a partir da minha visão, da minha experiência do mundo. Uhum. Então, e ele fala que o cientista, tá, a ciência que trata de causalidades, desconsidera o sujeito que vivencia esse fenômeno, porque traz as categorias prontas, as universalidades, as categorias universais. Uhum. Então, assim, enquanto filosofia é um vasto campo de pesquisa que vem trazer para a filosofia vem trazer a filosofia como ciência, que a filosofia não era considerada como ciência. Ele traz a filosofia como ciência do rigor, mas esse rigor é diferente do rigor cartesiano, né? É diferente do rigor de outros rigores, mas ela tem um seu rigor porque ela é radical no sentido que ela vai ao mundo vida, ao mundo das vivências, ao mundo onde as minhas vivências se dão. E ele vai trabalhar com a intencionalidade, a questão do fenômeno. O que é o fenômeno, né? O fenômeno é o que se mostra à minha percepção, é o que está diante de mim. Então eu posso pensar por um fenômeno. No meu doutorado eu estudei a licenciatura de matemática da UFJF, ofertada pela UAB, à distância. O curso de matemática à distância. Não se pensava em pandemia na época, não se pensava em ensino remoto. Então não é isso que eu estudei. Eu estudei aquela licenciatura, né, toda pensada para ser que existe à distância.
eu fui lá no polo de Timóteo, que tem uma unidade, tem um polo da UFJF. Então, assim, o fenômeno, o que eu queria entender? Uma licenciatura ofertada na modalidade de educação à distância. Foi em que ano? Então, o fenômeno Em que ano? foi de 2000 e... Vou voltar no tempo aqui. 2003, né? 2002 até 2004. Defendi 2015. Então, o fenômeno que se mostrava para mim não era a licenciatura, mas a indagação que eu tinha estando diante desse fenômeno, uma licenciatura à distância. Que licenciatura é essa? Que curso é esse? E para entender esse fenômeno, eu poderia recorrer a diversas teses, diversos livros, diversas teorias já elaboradas. E fenomenologicamente, são estudos muito importantes. Porém, eu não transcendo, eu não avanço se eu não fizer um estudo indo o que o Husserl chama ir à coisa mesma. Eu preciso ir ao fenômeno. E para ir ao fenômeno, mas esse ir não é ir lá em Timóteo. Ir ao Timóteo faz parte do movimento. Mas não é ir lá em Timóteo, não é esse ir ao fenômeno. E aí, enquanto pesquisa, né? Eu trabalhei com a descrição, os relatos de diversas pessoas que ocupam toda a estrutura do curso. Coordenador, disciplina, coordenador, professor de disciplina, o tutor à distância, o tutor presencial, os alunos. Eu entrevistei alunos exitosos, aqueles que já tinham se formado, estavam inclusive passando em seleção para mestrado, alunos desperiodizados, que não conseguiram concluir no tempo regular, alunos que não se perceberam no curso e se evadiram do curso, o que classicamente fala evasão, mas ali eu não chamei de evasão, eu não fui buscar evasão. A evasão ali, ela se mostrou como um fenômeno. Eu não fui lá, vou pesquisar quantos desistiram do curso. Então, o fenômeno é o que emerge, é o que se mostra a mim, ao sujeito que percebe, mas em campo intencional. Eu tenho que estar intencionalmente voltado àquilo que se mostra para mim, buscando compreender esse fenômeno. Então, assim, é uma filosofia. Agora, a postura fenomenológica, né? Então, é um campo. A fenomenologia eu posso pensar como filosofia, né, que é vasta, densa. Posso pensar como campo também de pesquisa, como a professora Maria Bicudo escreve no livro dela. E aqui eu trago a questão da postura fenomenológica. Porque se Husserl diz que as vivências, é das vivências a que brotam todo sentido, ainda que escrito pela ciência. Porque o cientista, ele não escreveu aquelas ciências isolado desse mundo, né, desse mundo de vivências. Aí, se a gente for falar assim brevemente, qual é a grande diferença, então, por exemplo, entre a filosofia fenomenológica e a não fenomenológica? Vou dar um exemplo, a questão do ser. Né? Quando você fala dos laços da intersubjetividade, a intersubjetividade é um aspecto fenomenológico, porque ela não trabalha apenas com a subjetividade. O subjetivo, o sujeito, o eu, o ego, o eu, se fosse possível isolar, ele seria explicado, ele seria estudado em outro espaço, não seja nesse mundo, porque nesse mundo que nós vivemos, não há como eu isolar, por exemplo, seu nome? Vinícius. Não tem como eu isolar o Vinícius e estudar o Vinícius, porque o Vinícius, desde sempre, ele já esteve intersubjetivamente, culturalmente, ele tem seus laços com uma comunidade, né? Desde a mais simples comunidade, mais simples no sentido assim, nuclear, que é a família, né? Os amigos, a escola. Então o Vinícius, não há um Vinícius puro que se possa dizer. Então, se eu puxar um fio intencional do Vinícius e abrir esse fio para fazer uma análise, um estudo, ele vai estar sempre em conexão com esse mundo que é vivido, não é um mundo pensado. Não se trata de uma idealização. O Husserl tem uma obra que é ideias, mas a ideia ali não é a ideia como o ideológico, né? Como algo
pensado, mas ideia como eidos, como essência. E aí, para entender a fenomenologia, nós vamos entender o que é essência, né, o que é uma categoria aberta, signo, significado, né? Não do mesmo modo como a semiótica explica signo e significado, mas esse significado que se dá na compreensão do sujeito que compreende. E aí vai lá no âmbito da consciência. É uma filosofia muito interessante de estudar. E enquanto postura fenomenológica, que é outra possibilidade de pensar em fenomenologia, né? Na busca de sentidos que o fazer e o como fazer fazem para nós professores e alunos. Nesse movimento de estar atento ao que busca, o que se pretende com o objeto matemático posto em questão na sala de aula, com a postura fenomenológica, realiza-se um trabalho sempre intencional. Em que o educador se dá conta do que está ocorrendo consigo mesmo, com o mundo vida escolar, com o aluno, visto como pessoa e como estando com os outros, seus companheiros de aula, com o tema que está sendo trabalhado, com o professor e seu entorno. Então, naquele curso que eu investiguei, eu queria deixar bem claro que na estrutura do curso, as pessoas ocupam posições, né, faz parte da institucionalidade, e desempenham papéis. Só que estão sempre ligados. Não funciona, não acontece. Ele não se dá como fenômeno no curso se nós abstrairmos uma dessas posições. Então, nós temos aqui os tais, né, que são os técnicos que são importantíssimos em todo esse pensar universidade. As pessoas que trabalham na zeladoria, na vigilância, na segurança. Não há como. Então, assim, porque se nós privilegiarmos só o saber enquanto conteúdo, nós estamos pensando numa ideação e não num mundo de vivências em que as pessoas estão conectadas, estão umas com os outros. Claro, ocupando papéis, aliás, ocupando posições, desempenhando seus papéis. E aí vem o lastro das responsabilidades, e aí vem para a parte da compreensão do fenômeno, como eu fiz. Se for interessante mais à frente, eu posso até me oferecer para apresentar a tese aqui para vocês, se for de interesse também. Estou aqui, né? Porque eu sei que esses seminários, vocês, né, é uma carga, né? Uma carga horária, né? E se for de interesse, eu posso vir um dia só para apresentar a tese, né? Ou a dissertação também. Eu acho que a tese é mais recente, que trata da educação à distância, né? Não do ensino remoto, tá? Não estudei o ensino remoto, estudei o curso de matemática à distância. Não sei se alguém aqui já fez, que eu achei fantástico. Eu estando lá com os alunos na EAD, gente, eu fiquei assim, achei fantástico os alunos, tanto as falas dos alunos exitosos, quanto também a fala dos alunos, e aí eu vou estudar lá, né, em fenomenologia, o que é esse desistir? O não se perceber em intersubjetividade naquele curso. Então, foram cortados fios intencionais que ligavam esses alunos, esses estudantes, àquele curso. Ele se sentiu fora do curso, e aí não faz sentido. O fazer, né, na postura fenomenológica, é o fazer sentido. O que não faz sentido, você desiste, abandona. E aí, claro, dependendo do modo como eu desenvolvo a minha pesquisa, alguns vão chamar de evasão escolar. Mas ali eu não chamo de evasão, eu chamo de desistência, que em Heidegger também fenomenólogo, ele está em fundo na questão do ex-existir. Né? O ex-existir, que é mostrar-se para, né? O ex é o fora. Você não existe só interiormente. Né? O ex-existir é o fora, é como eu me apresento. Nós somos seres de presença. A presentia, estar presente. Né? Mostrar-se.
estar presente. Então, assim, eu venho estudando um pouquinho, né? Tem muito a estudar ainda, né? Não posso dizer assim, eu sei fenomenologia, não sei não. O Husserl, que é o pai da fenomenologia, ele começou lá a Introdução à Fenomenologia, uma das primeiras obras dele, e uma das últimas obras, ainda tem 70 mil páginas ainda sendo decodificadas, estão na Biblioteca Louvain, que na época né, ele foi, né, judeu e tal, foi perseguido, então assim, as obras dele foram levadas por um aluno dele para a Bélgica para não ser destruída, né, na perseguição. E essas obras estão em Louvain, na Bélgica, e tem um grupo de pesquisadores trabalhando o tempo todo fazendo, que é taquigrafado. Imagina, naquela época, né, 1900, limiar do século XX, trazer uma proposta, né, escrever uma filosofia que fala do fluxo das vivências, da temporalidade, da espacialidade, rompendo com uma tradição, mas ele não rompendo assim, gente, ele valoriza muito a tradição, inclusive nessa obra aqui, essa obra dele, A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental. Nessa obra, ele fala de Galileu, Platão, ele faz todo o elogio, mas ele vai falar da questão da transcendência. E aqui no texto dele, A Origem da Geometria, é um texto muito profundo, onde vai falar de espacialidade, temporalidade, né? Então, assim, é uma obra que a gente está sempre estudando, não esgota, não. Ela está bem rabiscada, mas cada rabisco que tem nela, aqui eram sábados que eu estudava na biblioteca da Unesp, junto com meu companheiro do subgrupo de pesquisa, que é um professor da UFT, professor Jamur Venturim. Então, assim, a gente estudava tentando compreender, né? Tentando compreender um pouco, e isso aqui é uma marca muito saborosa que tem nessa obra dele, né? A gente tentando compreender um pouco da fenomenologia russeliana. E até hoje a gente continua, são estudos muito profundos. Uma das obras mais recentes dele que eu adquiri, que é essa que não tinha no Brasil, ainda chegou agora, não tinha até pouco tempo, Europa, Crise e Renovação, que também é uma obra muito interessante. Essa obra, Crise e Renovação, ela abre muitos horizontes, mas é importante visitar as obras dele, né? Até para a gente ter uma compreensão dessa temporalidade, desse movimento que ele faz nas primeiras obras, falando de fenomenologia. Ele recebeu muitas críticas, alguns chamavam de neocartesiano, neoplatonismo, porque ele fala de ideia, mas ele explica que aquela ideia ali, o eidos, a essência, não é a essência considerada pela tradição, mas aí ele faz um elogio à linguística, falando da polissemia, é muito interessante. Enfim, o começo, né? Era um pouquinho disso que eu queria fazer para hoje. Teria muita coisa, mas aí muita coisa também cansa, né? Ele sabe disso, né? Eu me coloquei à disposição, caso. Sim. Flávio, eu queria te fazer uma pergunta. Foi um pouco bem no início da sua palestra, então eu não queria te interromper. Você trouxe aqueles boletins, eram dos seus alunos. Isso. Que ano que era? Fiquei com essa curiosidade. Então, ali foram os primeiros anos de docência. Foi em 1991, 1992, no ensino médio, ali eram aulas de física. Dava aula de física naquele ano. A tendência pedagógica dessa época, o que você poderia dizer sobre isso? Naquela época era muito apropriado. Assim, é estranho a gente dizer isso, né? Mas para aquela época era muito apropriado ter, porque física, matemática, classicamente, são disciplinas que aquele boletim é considerado comum. Não causava estranhamento para nenhum, para a escola, para o sistema, não causava. Escola é para quem, né? Escola destina para quem é estudioso. Talvez naquela época, aí eu teria que estudar, investigar, talvez a compreensão de escola não se dava como espaço de socialização, como espaço de laços intersubjetivos. Ali naquele momento, para mim, imperava a subjetividade, que é o sujeito, é o ego, né? É a minha nota.
é um mérito, né? É a meritocracia, né? Ah, mas então hoje a gente tem que socializar. Não estou falando de socializar, estou falando de possibilitar o desvelamento de sentido e significado para que aquele resultado que se revela na nota não seja, né, assim, traga mais sentido do meu fazer pedagógico, porque se eu pensar, aí tem diversas bases de pesquisa. Se eu pegar, por exemplo, uma pesquisa de base que questiona a questão da mais-valia, qual é a minha mais-valia naquele trabalho? O que eu tirei ali de mais-valia? Né? Isso aí, dependendo da corrente de pesquisa que eu pegar para fazer aquela análise ali. E se eu pensar em termos de lucro e resultado, eu fiquei deficitário naquela época de lucro. Se eu pensar na concepção bancária, né? Eu não transferi a moeda, o meu cripto não foi, o meu Pix, né, não foi direito naquela época. Nessa concepção bancária, o Pix ele não foi sucedido, né? Pessoal, quando você viu essa quantidade toda de notas vermelhas, qual era o sentimento que você tinha? Se culpava, se responsabilizava pelo... A questão da responsabilização, para mim, não, mas a perplexidade e tentar, né? Assim, o que eu... Uma reflexão você fazia. O que eu, enquanto não professor... Se né? Exato, não, porque aí eu vou pensar na assimilação. O professor Baldino trabalha com assimilação solidária, que é outro campo de pesquisa também, né? Quem é da área do Baldino, quem é aqui? Não sei se aqui na universidade tem alguém, que o Amarildo vem com estudo com Rômulo, enfim, nada é sociológica, tá? O professor Baldino trabalha com a assimilação solidária, que aí não seria solidarizar, né, o resultado, mas responsabilidade no sentido do res, né, que é a coisa que traz para mim a responsabilidade enquanto aquele juramento que eu fiz, né, qual que é a minha ação? E daí? Vou fazer o quê? No meu caso, estudar, né, investigar mais foi um caminho. A busca de estudar, compreender, né, porque a gente não faz a pós-graduação, claro que é importante o aumento salarial, isso aí, né, é inquestionável e tal. Né, se eu não tivesse doutorado, hoje não estaria como professor titular. Não chega professor titular se não tiver. Enfim, mas mais que isso, é isso que move a gente, né? Buscar outras alternativas, outros estudos. E ali naquele momento, né, naquele boletim escolar, né, naquele relatório escolar, os posteriores já não foram tanto naquele horizonte, já começaram a trazer. Mas aí vem a questão política que também nos atravessa o tempo todo. Naquele momento ali de greve, né, de 1991, naquele discurso ali em praça pública, que eu coloco ali no histórico, ali eu me senti também em movimento de não existência naquele sistema. E aí onde naquela época, aí vem o fluxo das vivências. Naquela época eu faço concurso para banco, trabalhei no Banco do Estado, né, fui ser bancário. Então fiquei um período sem estar como professor na sala de aula governamental, dava aulas particulares, aulas cursinhos, né, que aí é outro esquema, né, você não deixa de ser professor, de ser educador, mas a institucionalidade é outra, né, e eu falo dessa institucionalidade, você está ali, né, na sala de aula. Então, me incomodava muito, porque eu exercia a função de bancário e não deixei a sala de aula. Mas aquela sala de aula, aquela conjuntura, né, sociopolítica, econômica daquele momento, mais me afastaram do que me aproximaram da escola pública naquele momento. Mas, como nós somos também ligados, né, por fluxos, anos depois eu volto para a escola pública. Claro, outra realidade, uma escola pública federal, né, pertencente às Forças Armadas, que tem
não tem problemas com recursos materiais, nem humanos, né? Enfim, é outra realidade. Então, assim, a gente sabe da realidade de cada um, que não é igual, né? Fazer atividades como essa não é simples, dependendo da comunidade que você vai fazer, você não consegue chegar até lá. Mas, professor, eu tento, mas não consigo. Aí tem que ser mesmo aquela continha que eu passo no quadro e falo, né? E vai para a coordenação, e vai para a secretaria. É assim. Mas o pouco que você faz ali também já é uma possibilidade sempre de começar. Não precisa pensar em grandes coisas, não. Uma pequena atividade que você fizer diferenciada já vai motivar, já vai despertar naquele estudante algo diferente, um acontecer diferente. Eu fiz um texto na matemática. Tem relatos, eu não coloquei ele para não ficar muito pesado, mas tem relatos de alunos que não gostaram. O português atrapalhou na minha nota, mas ele quis dizer assim, que o modo como ele articulou, ele não articulou o pensar dele, né? O fazer matemático articulado com as palavras, ele não se valeu da linguística apropriadamente para se expressar. E aí vem a oralidade. Aí você chama o aluno de conversa. Aí na oralidade ele se põe, que também é outra possibilidade de fazer avaliação. Por que não? Aí, professor, mas prova oral, pleno sério. Não é prova oral, é articular oralmente, né, o conhecimento de Shannon, que é diferente da prova oral classicamente conhecida, né, que eu chegava às 7 horas da manhã na escola, a professora fechava o livro e falava assim, página 53, a gente sabia que estava naquela página de história. Né, os novinhos não chegaram nessa época, não, mas pegamos. De ter que saber que era dentro, a gente passava horas e horas decorando aquela página para saber no dia, para falar que nas margens do rio Eufrates, a loba, não sei o que lá, você tinha que saber. O nome do rio, aonde era, o que aconteceu ali, né? Tinha um texto que até pouco tempo eu declamava, as margens do rio Eufrates, tarará. Eu sabia direitinho até, a gente memória, né? Aí vem a questão da memória e como depósito, também não funciona como, né? De uma perspectiva, a memória também é guardar, né? Só que você reabre isso no tempo. Eu lembrava até da figurinha. Flávio, Sim. quando você começou a falar, né, na sua fala inicial, você colocou lá, né, a gente foi percebendo a assinatura, as coisas. Então eu achei interessante, eu fiquei assim, muito empolgada, porque você colocou lá o juramento, você se colocou numa postura, né, de depois de tantos anos estar numa escola, né, militar, né, você falou que não tem problema com recursos e nada, e depois você foi falando que você resolveu vir para o FJF porque você se sentiu, não é uma obrigação, não é isso que eu quero colocar, mas você se sentiu na sua vontade, né, na arma, né, de disparar para você estar aqui e ajudar em alguma coisa. Então, aproveitando também a fala da Tamires, né, quando você via aquele boletim lá todo vermelho, né, você se sentia perplexo, né? Mas era comum, tanto que era comum, há 10, 15 anos atrás, o boletim de matemática está com 60% de nota vermelha, né? E 40% é tranquilo, física, né? Matemática. O que te movia enquanto educador naquela época, né? O que para você era educação e o que para você é educação hoje? Sim. Boa pergunta, difícil ao mesmo tempo, né? Não, mas é porque a gente passou por uma sabatina também agora mesmo. A gente está passando para você. Porque eu me percebo. Mas obrigado pela pergunta, muito boa. Vou tentar aqui, né, elaborar um cenário. Seu nome? Rosane. Rosane. Muito bem, Rosane. Acompanhada do meu esposo, né? Janderson, muito nós bem. somos, casal que se unido permanece unido. nós somos perto lá, né? Nós somos Leopoldina. Você me explicou para que eu lembrei da minha época lá também, que eu estudei e trabalhei lá. Sim. Aí eu fui lembrando da Bernardinha, da Luiz Antônio, Sim, olha que beleza. Olha que maravilha. Então nós temos uma história muito comum, nós temos um laço comum. Nossos amigos são lá, nós temos professores que Que maravilha, que beleza. Ainda tem irmãos que moram em Vista Alegre, tem outros que moram em Cataguases, estão todos por lá ainda. Que coisa, tem até um aluno que fez disciplina comigo, está fazendo, ele é de Ribeiro Junqueiro. o Iago. Muito bom.
Mas, Rosane, né? Voltando à sua pergunta, muito importante sua pergunta, muito profunda. Naquela época, veja bem, aí eu preciso assim, fazer uma breve digressão, tá, para te responder. Meus pais moravam em Vista Alegre, né? Eu sou de Vista Alegre. E é lá, aquela foto que eu mostrei, do grupo escolar de Vista Alegre. Está ali a dona Celine e tal, o pessoal de Leopoldina. Os meus professores eram de Leopoldina, né? Além da Célia, que é de Vista Alegre, a Terezinha, enfim. Mas a maioria é de Leopoldina. O professor Ivo Jorge, Regazzi, de matemática. Enfim, se eu começar a falar aqui, não vou parar, porque são muitos professores. Então eu tenho um amor muito grande, né, pela cidade. E pela faculdade também, a FAFIC. Naquela época eu morava em Vista Alegre e ao terminar a 8ª série, eu não queria parar de estudar. Família numerosa, né, pai e mãe, e 10 irmãos, somos 11 filhos. Em situação financeira, né, precária, porque o meu pai era servidor da prefeitura, né, que hoje chama Gari. Meu pai fazia limpeza da rua e tal, e eu não tinha recursos para pagar ônibus para eu ir para Leopoldina, nem muito menos Cataguases, que a passagem sempre foi mais cara para Cataguases. Então os meus colegas iam para Leopoldina fazer o ginasial. E eu não podia fazer ginásio. Eu tinha que parar de estudar. Eu tinha que ficar trabalhando na roça, né? Já trabalhava na roça, tirava leite, trabalhava na agricultura, e eu teria que continuar ali, mas eu me projetava, eu não sabia em que, não, mas eu queria estudar. Né? Alguns falam assim, você falou que queria fazer medicina, não importa, eu queria estudar. Aí nessa tentativa, nessa busca de não parar de estudar, eu fui para Cataguases para trabalhar como empregado doméstico numa casa de um grande empresário. Então, um grande empresário, que era dono da companhia manufatura, né, da industrial, porque a família de nome na cidade. Fui trabalhar como empregado doméstico e estudando à noite. Por isso que o técnico em contabilidade, que eu tenho ali, era noturno. Então, eu trabalhava o dia inteiro e à noite. Aí, assim que eu colei grau, na minha colação já não estava mais nessa casa, trabalhando como empregado doméstico. Eu fiz o 2º grau, e depois até o 3º ano da FAFIC. No 3º ano, eu saio desse serviço, né, agradeço muito, mas eu vou trabalhar no comércio, na Leopoldina Esportes, de Soanésio. Aí fui trabalhar como comerciário, como uma possibilidade de outras vivências. Embora eu trabalhando como empregado doméstico, eu tinha uma situação mais confortável, porque eu tinha casa, eu morava na casa que eu trabalhava. Né? Eu tinha habitação, alimentação, estava muito cômodo para mim. Mas ao 3º ano eu já vislumbrava a fazer algo, né, que não fosse, não desconsiderando o valor do trabalho doméstico, mas eu estava estudando, querendo também ocupar outras posições na sociedade. Então, assim, como que a história da pessoa é importante, não para contar o fato, né, mas para contar como que ela vem se constituindo, e ao estar em sala de aula depois com o professor e vendo e pensando também que a maioria desses alunos também poderia estar em situações econômicas, então está muito ligado a essa questão econômica, financeira, um resultado escolar. Eu percebia isso, que aqueles que mostravam, né, estar numa condição social mais acolhedora, mais favorável, não tinham tanta dificuldade. Mas a gente trabalhava em escola pública, né, estadual. E início de carreira, você trabalha em escolas, fica meio estranho fazer essa relação, mas é uma realidade social, né? O entorno, você começa a trabalhar pelo entorno, que normalmente as condições são mais precárias, sim. E eu me perguntava, qual era o meu papel enquanto cidadão ali, enquanto professor? Aquelas notas vermelhas diziam muito forte para mim, não, meus alunos, eu preciso buscar outros modos de compreender o que é a escola, e aí eu não trouxe aqui nessa palestra, mas com a professora lá de Leopoldina, a professora Tilu, né, carinhosamente a gente fala Tilu, mas é a Maria Luísa Conte, ela nos apresenta um texto não do professor Darcy Ribeiro,
mas ela traz um texto sobre Jequitibás e Eucalipto, do professor Rubem Alves. E Rubem Alves ali, ele me dá assim, muito impulso para esse buscar, para esse questionar sempre, para esse indagar sempre o sentido das coisas, o que está fazendo ali. Então, pensando no juramento, pensando que eu tinha passado por uma trajetória, né, de condição social também não muito favorável, qual era o meu papel enquanto cidadão e agora mais recentemente enquanto cidadão que o Estado investiu em mim, né, porque eu fiz o mestrado numa instituição pública, fiz o doutorado numa instituição pública. O segundo grau não, tá? Eu paguei, porque na época a gente tinha que pagar, a escola estadual tinha que pagar. Eu tenho um boletim que está lá carimbado, carnê pago, tinha um carnê do Benji, tinha que pagar a mensalidade. Então, o pouquinho de dinheiro que eu recebi, empregado doméstico não tinha salário mínimo, o pouco que eu recebi eu ainda pagava, era 30 cruzeiros, 30 moedas da época. Então, eu tinha que pagar. Né? Então, o que me move é sempre essa busca de pensar outras pessoas que estão, que querem, claro, a pessoa também tem que querer, ela tem que ter a motivação encarnada nela. Não adianta eu falar assim, aluno, estudante, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O que te move a vir ao mestrado? Alguém te pegou e disse, não, foi seu ato de vontade, não foi sua busca, né? Ou não? Então, é isso, pensando esses alunos, esses estudantes, que estavam naquela condição de dificuldade mesmo, mas não exatamente aquele que estava naquele nome, né, naquela lista, mas o que está aqui comigo hoje. Que hoje eu estou de novo numa instituição, continuo numa pública, só que agora é uma pública mais pública ainda, que eu acho fantástico, o ingresso no João 23, que é por sorteio, então para mim é o mais democrático. Ah, mas é sorte, né? Mas lá nós temos uma diversidade, a gente trabalha com uma diversidade socioeconômica, né? Que é diferente da que eu estava, que é seletiva, tem uma prova para entrar, tá? Enfim. Então, a gente não compara, são instituições diferentes, né? Sou muito grato àquela instituição, né, do Exército, fiquei por 23 anos, lá eu pude desenvolver muitos projetos, muitos estudos, mas chegou um ponto, e aí eu acho que agora que eu chego a sua pergunta, mas chegou um ponto que eu pensei, como é que eu vou aposentar? Porque se eu continuasse lá, eu ia pedir aposentadoria no primeiro dia, né? Completou meu tempo e ia entrar com o documento. Mas com a possibilidade de fazer essas inserções em outras realidades, isso me traz um combustível um pouco a mais. E aí, assim, porque a minha intenção era orientar licenciandos para tentar contribuir um pouco. Estar aqui no programa também era uma intenção, mas não era assim. Mas eu recebi o convite e eu fiquei muito feliz com o convite, mas inicialmente seria lá mesmo, com os alunos, né, fundamental e médio do colégio, e acolhendo os licenciandos no estágio. E logo, né, no ensino remoto, que aconteceu a minha redistribuição, já pego essa realidade do ensino remoto, com essa diversidade toda, orientando licenciandos remotamente. Então isso trouxe para mim um gás a mais. Tá? Posso dizer que talvez eu, se completar o tempo hoje, talvez eu pense, não vou aposentar ainda. Né? Vou trabalhar um pouco mais, estando com essa comunidade. Eu não sei se eu te respondi, se eu te compliquei, se eu confundi. Posso fazer uma pergunta assim, meio pessoal, assim. Para trabalhar nessa área acadêmica, no caso da universidade, há algum problema no mestrado ser profissional acadêmico? Não. Porque tem um amigo meu que falou apenas que seu mestrado é profissional, aí eu não entendi. Teve que ler o edital do concurso. Quando abrir, você vai exigir, por exemplo, normalmente para a universidade exige doutorado. Para a educação básica, tecnológica, BTT, não exige mestrado nem doutorado, você tem que ter a graduação. Né? As titulações que você obtém, elas são acréscimos na carreira, mas não condição de exigência para entrar, para acessar o cargo.
efetivo. Aqui na universidade é outro processo, não é o mesmo que eu fiz, o meu hoje é o mesmo cargo que eu tinha lá no Colégio Militar, né, que eu pertenço ao cargo federal, é DTT. Então eu poderia ir para o Instituto Federal, poderia pedir, como pedir para o quadro da universidade, mas lotado lá no colégio, então eu não sou lotado aqui. Eu pertenço ao quadro da universidade, mas com lotação lá. Mas assim, eu não sei se... Né? Então o primeiro ponto é esse. Normalmente, para ingressar aqui na carreira, tem que ter doutorado. Porque aí você vai ser docente da carreira superior. Lá na BTT não existe, mas pode ficar tranquilo. O mestrado aqui só vai te ajudar. Não, é provavelmente por isso, que para a universidade, quando abre edital, é para doutorado. Eu acho que eles não impõem para Se exigir uma formação pura, eles consideram. Eu nem sei, isso caberia até uma indagação, até no âmbito jurídico talvez, com relação, porque né, se são mestrados, não pode ter discriminação. Legalmente não há. É senso, né? Só que eles exigem, geralmente. O estrito senso só. Que exige. E não o específico acadêmico ou profissional. Tem que ler muitas condições daquele edital. Tá? Mas é uma coisa para te garantir, para entrar na universidade, aí né, normalmente é mais comum abrir o edital para doutores. Existia até pouco tempo, não sei se ainda tem, aí quando não aparecem candidatos, que hoje é raro não aparecer, aí abre para mestrado, e aí teria que ver, eu não sei se tem essa distinção. Eu já vi um edital que tem por área de pesquisa, né? Abre vaga, aí o professor. Pois é, Barbosa, tudo bom? Para a área de educação. Ou para a área da. Aí é bem específico, né? Isso. Então, assim, mas não preocupe com essas coisas, não. Faça o seu curso, vai fazer esse doutorado depois. Bom, então, eu me coloco à disposição de vocês lá no Colégio 23, tá? Se tiver alguma coisa, pode mandar e-mail também, fiquem bem à vontade. Esse colégio é como se fosse um colégio Pedro II lá no Rio de Janeiro, não sei se o senhor conhece o colégio Pedro II. Conheço. O Colégio Pedro II ele é uma unidade federal, né? Também. Esse que eu trabalho, ele é vinculado ele seria igual ao CAP da UERJ. A UERJ tem um CAP, um Colégio de Aplicação. No mais, agradeço a vocês pela presença, tá? Muito obrigado.